Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de novembro, nós estamos trabalhando o livro Roteiro. Chico Xavier e Emmanuel sempre nos trazendo excelentes reflexões para o nosso dia a dia. Mas antes de partirmos para a nossa conversa, que hoje será comigo mesmo, vamos fazer aquela nossa mentalização pelo nosso planeta Terra, pedindo a Deus misericórdia, que tenha piedade de toda a humanidade. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, expirando calmamente, umas 3 vezes, nos conectando com a espiritualidade do bem que está ao nosso redor, sempre esperando, aguardando os nossos momentos de conexão. E eles lá estão, sempre dispostos a nos ajudar, a nos amparar. Vamos pedir a eles que nos ajude nesse nosso processo de envio de energias positivas para toda a humanidade, para o nosso planeta, pedindo a Deus de misericórdia, que derrame luz sobre todos os países do planeta Terra, todos os continentes, mares, tudo que existe neste planeta possa ser abençoado, iluminado. Que Deus tenha misericórdia daqueles países que estão em guerra, que as energias benéficas, e vamos fazer parte dessa egrégora de luz, enviando energias de paz, mentalizando amorosidade para todo o planeta, em especial aqueles países que estão em guerra, grandes guerras como Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, mas também as guerras civis menores que nem entram mais nas mídias, de tanto tempo que já existem, deixaram de ser notícia, mas que nem por isso dizimam menos, prejudicam menos. Que Deus tenha piedade e misericórdia de toda a humanidade. Piedade e misericórdia daqueles que estão em absoluta trevas, que como encarnados matam, roubam, violentam, fraudam. Misericórdia do mundo, meu Deus. Misericórdia. Que o manto da nossa Mãe Santíssima possa envolver todo o planeta Terra e toda a humanidade sofredora em bênçãos de paz, de luz e de amorosidade, para que possamos ter perspectiva de dias melhores e que possamos nós, nessa egrégora de luz, fazer aqui um compromisso de diariamente enviar energias de luz, paz, harmonia para o nosso planeta, diariamente. E assim estaremos colaborando com os propósitos de Jesus Cristo, nosso mestre e guia, governador do planeta Terra. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então agora vamos passar a nossa conversa da noite. Bom, então vamos agora, a nossa conversa da noite de hoje, pedindo a Deus de misericórdia que seja conosco, que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver tudo que a espiritualidade do bem está sempre colocando no nosso caminhar para que a gente enxergue os melhores caminhos a seguir. O capítulo de hoje é o capítulo 2 do livro Roteiro, no plano carnal. E aí Emmanuel, ele começa dizendo que o nosso corpo físico é como se fosse uma concha milagrosa, né? Por que ele é uma concha milagrosa? Porque ele reduz as percepções do nosso espírito aos limites apenas necessários, aquilo apenas que necessitamos no nosso processo reencarnatório. Ou seja, nossa visão, audição, tato, todos os nossos sentidos padecem de enormes restrições, mas são necessárias no nosso processo reencarnatório. Emmanuel também nos diz que o nosso cérebro físico é como se fosse um grande gabinete escuro. Achei isso bastante interessante. E é esse gabinete escuro que nos proporciona recapitular e reaprender, né? Por
que é um gabinete escuro? Porque os nossos conhecimentos adquiridos, os nossos hábitos arraigados ao longo de tantas encarnações que já tivemos e tantas outras ainda teremos que ter, até que sejamos anjos, né? Eles permanecem na forma de intuições e de tendências da nossa vida. É por isso que é um gabinete escuro, né? Nossos conhecimentos, né, eles vão aos poucos se mostrando à medida da necessidade. E aí nós temos intuições, as tendências aparecem em nossa vida, ao longo de nossa vida, algumas tendências se mostram claras, né? Isso tudo são o quê? Forças inexploradas e infinitos recursos que dormem exatamente no nosso cérebro, né? E aguardando o que? A alavanca da nossa vontade para que se externem no rumo da nossa consciência luminosa, que é para isso que estamos aqui, né? Para seguir em frente para a nossa consciência luminosa. No nosso corpo físico, a alma permanece provisoriamente encerrada em esquecimento. Já sabemos disso, é uma dádiva divina. O esquecimento é uma dádiva divina, porque se tivéssemos lembrança plena de tudo que já fizemos na vida, nossa mãe, acho que não levantaríamos da cama de tanto estado depressivo que teríamos, né? Então, esse esquecimento é uma bênção que Deus nos dá para nos permitir que a gente tenha força de vontade, ânimo para mudar o rumo das nossas vidas. Então, esse esquecimento, ele não é absoluto, né? Em alguns momentos nós temos lampejos, né, do que vivemos em vidas passadas. Algumas pessoas têm lampejos mais fortes, outras nem tanto, né? Mas todos nós, na realidade, ansiamos pelo retorno à espiritualidade superior. Todos nós desejamos ardentemente estar num passo firme e forte rumo ao nosso processo evolutivo, né? Então, dentro desses nossos sentidos fisiológicos, o espírito vai recebendo oportunidades de trabalho para que a gente consiga essa autossuperação, que é o nosso objetivo. Precisamos conseguir a superação das nossas falhas, das nossas mazelas. No plano físico, a gente tem muitas restrições naturais, né? E isso nos obriga a que a gente se lapide por dentro. Isso nos obriga a consolidar qualidades que possam vir a nos santificar. E com isso, nós vamos pavimentando o caminho da nossa própria evolução, né? E aí, o espírito, ele se encontra como que aprisionado. O corpo é um instrumento valioso para o processo educativo e evolutivo do espírito, mas não deixa de ser uma prisão, já que ele nos limita de várias formas, de diversas formas, em todos os sentidos. O corpo limita o espírito, né? Então ele se sente aprisionado nesse castelo corpóreo, né? E todos os sentidos que nós temos nada mais são do que simples e pequenas frestas de luz. E essas frestas de luz é que nos possibilitam a observação. E até essa observação é convenientemente dosada, a fim de que nós possamos valorizar ao máximo os recursos no espaço e no tempo. Você veja como é importante a gente ter um papel de observador das coisas que nos acontecem, né? Tudo que nos chega, o que não é bênção é aprendizado. Então, aquilo está nos dizendo o que é que nós precisamos aprender, a que viemos aqui para este processo reencarnatório, essa nossa encarnação. Nós viemos aprender o quê? Nós viemos burilar o quê? As experiências educativas que nos acontecem nos dão essa dica, nos dizem o que é que nós estamos precisando lapidar no nosso espírito para que o nosso processo reencarnatório seja produtivo. E com isso, com essas observações, com esse entendimento, com esse enxergar, né? Tendo olhos de ver, né? A gente vai valorizando os recursos de espaço e tempo que a gente tem no aqui e agora, né? A nossa existência carnal,
ela tem múltiplos meios, variados meios, né? Para que a gente consiga adquirir esses dons, que a gente consiga fixar esses dons benéficos, né? E que nós necessitamos dele, se queremos e almejamos, e eu acredito que é o que todos nós queremos, né? Pelo menos aqueles que já fomos tocados pela verdade divina, pela espiritualidade. Nós estamos necessitados, nós queremos esses dons, necessitamos deles para que a gente consiga respirar em mais altos climas, né? Então, se a gente pretende um processo evolutivo benéfico, nesse nosso processo reencarnatório, a gente precisa observar as experiências que nos ocorrem, não só as negativas, não, também as boas. O que que nós precisamos valorizar em nós, continuar valorizando em nós, assim como também as negativas. O que nos levou àquela experiência negativa? Quais são os pontos que nós estamos precisando efetivamente trabalhar, burilar? Então, a aceitação desses reveses que acontecem nas nossas vidas, a aceitação, mas não é simplesmente, Deus quis assim, então está tudo certo. Não, é analisando o que eu fiz para que eu chegasse até aqui. O que eu poderia ter feito para que essa não fosse o desfecho, esse não fosse o desfecho dessa situação. Que fosse uma situação que tivesse um desfecho melhor para mim, mais aprazível, mais amoroso. O que eu poderia ter feito? E com isso nós vamos aprendendo. E nós precisamos dessa aquisição, dessa fixação desses dons, para que a gente possa respirar em altos climas, como nos disse Emmanuel, né? E Emmanuel, ele faz umas comparações interessantes, né? Que acho que na vida a gente nunca parou para pensar nisso. Mas olha o que ele nos diz. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz, porque o verme precisa da luz para sobreviver, né? Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias, né? Para quê? Para procurar flores que vão lhe garantir o fabrico do mel necessário à sua existência, né? E assim também, como os vermes buscam a luz, como as abelhas buscam as flores, nós, seres humanos, pela nossa necessidade de sublimação, nosso espírito atravessa extensos túneis de sombra. E essas sombras a gente passa aqui na Terra, nos nossos processos reencarnatórios, de modo que a gente possa estender os poderes dos nossos espíritos, os poderes que são peculiares aos nossos espíritos. Que a gente enxergue esses poderes dessa sombra, que a gente extraia essa força, essa vitalidade, esse poder do amor das nossas vidas, das nossas sombras, que nós consigamos esse processo, essa transmutação da sombra em luz. É para isso que aqui estamos, né? E aí todos nós, sofrendo limitações, vamos improvisando meios para que a gente consiga subir aos cimos da luz. Então, a cada limitação, não devemos nos deixar abater. Cada limitação deve ser uma maneira, uma possibilidade da gente enxergar novos caminhos, enxergar vias alternativas que sempre existem. E os nossos espíritos amigos sempre estão lá dispostos a nos mostrar vias auxiliares, como nos desviar de caminhos nefastos, como ultrapassar barreiras aparentemente intransponíveis. Nós, com fé, com sabedoria e principalmente escutando a nossa espiritualidade superior, aqueles que estão sempre conosco, nos auxiliando, nós vamos conseguir sim. E aí vamos marcar a nossa própria caminhada com sinais de uma compreensão mais nobre de nós mesmos, porque é exatamente isso que queremos. Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer para que eu possa identificar as minhas falhas, os pontos que eu estou necessitando ainda de trabalhar, o que é que eu preciso burilar em mim
para que eu consiga o meu processo evolutivo, seguir em frente no meu processo evolutivo, né? E assim, esse nosso espírito tem sede de infinito. Ele quer chegar ao infinito, ele quer ser luz, ele quer ser anjo, né? E esse crescimento até chegar a ser anjo ainda é um longo processo, mas ele vai crescendo com a dor que nos repreende e também com o trabalho que nos santifica. Nós precisamos acatar a dor, enxergando o seu objetivo, e precisamos abraçar com carinho, com força de vontade, né, o trabalho que nos santifica, o trabalho da seara do Cristo. Não estou falando só do nosso trabalho do dia a dia, aquele trabalho que nos proporciona o sustento, não. Estamos falando do trabalho da caridade, o trabalho do amor, o trabalho de promover a paz, a harmonia por onde estivermos, ao redor de quem estivermos, promovendo essa paz, né? E aí as nossas faculdades sensoriais são pequenos feixes luminosos, como já falamos, mas eles nos mostram leves notícias do feixe, do reino da luz. Feixes luminosos que nos mostram notícias do reino da luz, né? E assim, nós vamos caminhando nesse nosso processo evolutivo. Meu pai costumava dizer que não viemos aqui para comer doce, e é verdade, né? Nem os espíritos iluminadíssimos, missionários que aqui vieram em favor do caminhar de entes queridos seus ou em favor de toda a humanidade. Nem esses vieram aqui para comer doce. Vieram aqui com uma missão específica e muitas vezes passam, em nome dessas missões, verdadeiras tribulações. Imagine nós, que não somos missionários divinos, a não ser missionários da nossa própria caminhada. Isso sim, cada um de nós é. Somos missionários da nossa própria caminhada, do nosso próprio processo evolutivo. E para isso aqui viemos, né? Então vamos buscar esse nosso caminhar da melhor maneira possível, tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir. Gosto muito dessa passagem bíblica, onde Jesus nos recomenda que tenhamos olhos de ver, que possamos enxergar o que necessitamos, possamos enxergar o que os espíritos do bem que nos cercam e velam por nós, nossos anjos guardiões, espíritos protetores, não se cansam de nos dizer, de nos mostrar os caminhos melhores a seguir para que o nosso desfecho carnal seja luminoso e pleno de paz. E aí, Emmanuel, ele finaliza esse texto nos dizendo o seguinte: quando se sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente, desenvolvendo suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco, nós tecemos as asas de amor e sabedoria com que, mais tarde, desferiremos venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Então vamos aí rumo a esses voos sublimes na direção da eternidade, porque é para isso que aqui viemos. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Bom, então, como eu sempre gosto de dizer, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, quem tem olhos de ver, veja. Vamos ver o que nos cabe, vamos cuidar para que possamos ter uma existência mais bem observada, que possamos enxergar o que precisamos trabalhar para que possamos sair desta encarnação com pelo menos um pouquinho do que dissemos lá em cima que faríamos feitos, né? Então agora, para aqueles que ainda não estão no cantinho da conexão, quando eu costumo chamar nosso cantinho da conexão, se dirijam até lá, não esquecendo de levar a garrafa de água, o copo com água para fluidificar.
um local onde a gente tenha mais paz, mais tranquilidade, menos ruídos externos, né? E que a nossa conexão possa ser mais plena. Então, comodamente sentados ou deitados, se assim acharmos melhor e for possível, principalmente aqueles que estão em tratamento espiritual, vamos mentalizar esses espíritos maravilhosos, atendentes fraternos em três, visitando os nossos lares, nos envolvendo em muita paz, em muita luz, limpando toda e qualquer energia negativa que porventura esteja nos nossos lares e derramando bênçãos divinas de paz, luz, amor, harmonia, tranquilidade, saúde. E esses nossos irmãos estão ao nosso lado, escutam os nossos pedidos. Então conversemos com eles mentalmente, pedindo a eles que nos atendam, se assim for da vontade de Deus, nosso Pai, se assim for o melhor para nós, porque muitas vezes pedimos o que não precisamos e ainda mais, muitas vezes, pedimos o que não é bom para nós. Então tenhamos sim a humildade de pedir a Deus, mas tenhamos sim a humildade de aceitar as respostas divinas aos nossos pedidos, que Deus sempre nos responde. Cada vez que fazemos um apelo a Ele, a resposta chega, mas não necessariamente da maneira com que gostaríamos que ela viesse. Que tenhamos sabedoria, que a iluminação se faça sobre nós, para que nós possamos entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. E assim, conversando mentalmente com esses nossos entes queridos, esses atendentes fraternos, sempre conosco, digamos a eles o que achamos que necessitamos e tenhamos fé na certeza do amparo divino. E enquanto esses nossos amigos queridos preparam as bênçãos que necessitamos efetivamente receber, vamos fazer uma visualização de paz, uma visualização de iluminação, uma visualização de sabedoria que tanto necessitamos no nosso caminhar reencarnatório. Vamos imaginar uma imensa luz branca, potente, brilhante, descendo abundantemente sobre nós, nos envolvendo numa imensa bolha branca de paz, de amor, de harmonia. Vamos nos mentalizar, envoltos nessa imensa bolha, os nossos ambientes, os nossos familiares também, nessa bolha de paz, de harmonia. Dentro dessa bolha transpiramos paz, transpiramos harmonia. E vamos fazer com que essa bolha se expanda, saindo das barreiras físicas, das paredes, dos nossos lares, envolvendo vizinhos, envolvendo toda a nossa rua, envolvendo o nosso bairro, envolvendo a nossa cidade, envolvendo o nosso estado, envolvendo o nosso Brasil, envolvendo o mundo. Harmonia, paz e harmonia para o mundo. E nessa imensa bolha branca, vamos perceber que penetra através dela uma imensa luz amarelo-ouro, energia de sabedoria, de iluminação, se derramando abundantemente sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta Terra, nos dando a sabedoria e a iluminação que necessitamos para que trabalhemos a paz no mundo, a harmonia, entendendo que a humanidade é um ser coletivo. Precisamos da paz entre todos, que essa sabedoria nos faça enxergar que a paz do mundo depende de cada um de nós, da nossa porção de paz, do nosso quinhão de paz, que possamos derramar abundantemente isso, que a luz da sabedoria nos ilumine
em todo o nosso caminhar, que possamos ter sempre essa conduta de sabedoria pela paz, pelo amor, pela harmonia universal. E assim, plenamente envolvidos e envolvidas nessa paz e nessa iluminação, pedimos a Deus de misericórdia que seja conosco sempre, que nos cure dos nossos males, que clareie as nossas mentes, para que tenhamos clareza na visão física, mas principalmente na visão espiritual, que saibamos enxergar o que nos convém, o que não nos convém, de acordo com a moral cristã. E que a tua paz, a tua luz, meu Deus, se faça sobre nós, sobre todos os nossos familiares, parentes, amigos, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo e toda a humanidade. Que o manto da Mãe Santíssima nos cubra abundantemente. Que assim seja. Muita paz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo dias de muita paz e harmonia. Que assim seja, que assim seja. Uma boa noite a todos. Quinta-feira teremos Momentos Gotas de Luz no nosso canal, às 19 horas. No sábado teremos a nossa reunião presencial na série do Estrela de Jacó. E no domingo, às 18 horas, no nosso canal, um encontro com Nossa Senhora. Muita paz para todos nós. Que assim seja.